Pronto, muito boa noite a todos e todas, né? Bom, então, a pedido aqui do Pedro do Gomes, né? Portanto, eu fiz aqui esta apresentação e, pronto, depois tenho aqui uma outra, mas sem diapositivos, né? Portanto, sobre a relação dos signos chineses com os elementos chineses e com as qualidades e também com as compatibilidades entre signos, né? Em termos amorosos, né? Portanto, então, mas começando aqui para esta parte, portanto, estão a ver aqui Estamos. estes 5 elementos, né? Portanto, eu tenho aqui este símbolo taoísta, aqui destes dois peixinhos, né? Portanto, o Yin e o Yang. Eu aqui desenharia isto ao contrário, portanto, o preto é uma cor Yin e, portanto, aqui deveria estar o que está aqui a branco, com o coração, o baço, o pulmão, o rim, o fígado, deveria estar a preto e o contrário, mas pronto, não interessa. Então, mas isso acontece em todos ou só no coração? Não, 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 em todos, em todos, em todos. Ah, Porque aqui, repara, por exemplo, aqui neste canto superior esquerdo diz ali, órgão e está a apontar para o branco, não é? ok. Isso está correto. O coração é o órgão e o preto que está aqui desenhado é a víscera. O que eu não concordo é com as cores que eles escolheram, Ah, não é? pronto, tudo bem. Então vá. Porque o órgão é considerado na medicina chinesa, o órgão, e propriamente dito, é o Yin, né? Que é o órgão compacto, conforme estamos a falar há bocado, né? E a víscera é um órgão oco, portanto é mais energia, menos Ok. matéria, né? Portanto, do meu ponto de vista, esta simbologia aqui, nesse aspecto das cores, apenas das cores, mais nada, né? Pronto, está contrário àquilo que é que é o tradicional, né? Bom, portanto, temos aqui, portanto, no elemento água, portanto, está relacionado com rins e bexiga, depois, por sua vez, o rins e bexiga está relacionado com mil e uma coisas que já vamos ver depois a seguir, né? Está relacionado com os ossos, com as articulações, com força de vontade, etc. Depois vamos ver a seguir, né? Já tem aqui alguns exemplos, embora não dê aqui para ver. Então, inverno, por exemplo, inverno, bexiga, ouvidos e tal, né? Depois, se pensarmos em termos de yin yang, aqui na esquerda a energia vai subindo do yin para o yang, não é? Pronto, na água a energia está cá em baixo, não é? Por exemplo, a água, mesmo a água propriamente dita, desde que a deixem, ela desce sempre, né? Se estiver no estado líquido, ela procura sempre o sítio mais fundo que exista, né? Portanto, é a tendência a descer, né? O fogo é o contrário, é a tendência a subir, né? Portanto, a água é yin, o fogo é yang, né? Então, aqui, nesta analogia, simplesmente, portanto, aqui o yang vai subindo a partir da água e então depois aparece a madeira, né? Portanto, a água, por exemplo, está relacionada com o inverno, aqui a madeira já é a primavera, o sol já começa a subir, né? E depois ali temos o fogo, que é o verão, que é o auge, é o ápice, né? E depois a seguir há uma regressão, né? Uma vez que atingiu o auge, o yang, depois o yang vai diminuindo. Então aparece depois o elemento terra e por fim o metal, que é o máximo de interiorização, né? O metal é o máximo de interiorização. Então aqui, muito simplificadamente, então na água, no elemento água são rins e a bexiga, no elemento de madeira o fígado e a vesícula biliar, no fogo o coração e o intestino delgado, há também a circulação sexo e o triplo aquecedor, que não são órgãos, mas são funções energéticas. Também esse circulação sexo também se chama pericárdio, que é o que envolve o coração, né? Pronto, e o outro é o triplo aquecedor, né? Portanto, Mas isso está onde? A questão do triplo aquecedor e- está. isso depois vamos ver, penso que vai aparecer aqui mais para a frente, ou se não depois eu, quando falar na outra apresentação, que eu vou fazer a seguir, eu vou falar também lá no triplo aquecedor, né? Ok? Portanto, Estou a projetar isto aqui na parede. É. o pericárdio é São a parte yin e o triplo aquecedor é a parte yang, né? Mas fazem todos parte ali do elemento fogo, né? Ok, Depois, muito bem. depois na Terra,
pronto, é o vaso pâncreas e o estômago, e Pode depois continuar, no se não se metal, importar. pulmões e intestino grosso, né? Então, isto a gente pode relacionar Cá em isto casa, com tudo no universo, né? Portanto, eu dei o exemplo aqui dos órgãos, por exemplo, podemos relacionar com as estações do ano, então, por exemplo, aqui a água é o inverno, madeira é a primavera, fogo, verão, a terra é aquele intervalo entre estações, entre o fim do verão e o início do outono, né? E então, depois aqui o metal é o outono. então quer dizer que para fazer uma boa cura de vesícula tenho que esperar pela primavera? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Quer dizer, na primavera, se a pessoa tem, por exemplo, problemas de vesícula, problemas de fígado, e esses problemas manifestam-se mais na primavera. Porquê? Porque na primavera a energia madeira está no máximo. Ok, E, portanto, se o fígado está em falência, não vai aguentar com essa pica da energia, não é? E ok. então acaba por aparecer os sintomas, não é? O mesmo acontece com o horário, os horários do dia, não é? Portanto, por exemplo, no caso do horário, o horário da Madeira é entre a 1 e as 3 da madrugada, não é? Quer Então, dizer que uma pessoa que come entre a 1 e as 3 da madrugada e tenha problemas de vesícula está-se a tramar, é isso? não, o que eu ia dizer é, uma vez que a energia máxima, em termos de ciclo circadiano, não é? Em termos de ciclo, portanto, do relógio chinês, entre 1 e as 3 está no auge a energia do fígado, não é? E entre as 23 e a 1 está no auge a energia da vesícula biliar. Então, por exemplo, se a pessoa tem problemas de fígado, entre 1 e as 3, isso manifesta. Então, por exemplo, a pessoa tem insónia, por exemplo, acorda entre 1 e as 3, por exemplo. Se a pessoa acorda entre 1 e as 3, com toda a certeza está relacionada essa insónia com o fígado, compreende? Ok, Né? muito bem. Pronto. E depois ali no coração, por exemplo, o coração é entre as 11 e as 13, então, por exemplo, a maior parte dos ataques cardíacos, etc., ocorrem nessa altura, porque a energia está máxima aí, né? E assim sucessivamente, né? Depois na outra apresentação eu vou mostrar melhor aí a questão das horas, né? Hum, Pronto. Portanto, aqui também está representado algumas leis, pelo menos aqui duas leis, né? Aqui de lei da geração, mãe e filho, né? Portanto, o fogo é a mãe da terra, a terra é a mãe do metal, o metal é a mãe da água, a água é a mãe da madeira, né? A água gera a madeira gera o fogo, etc. Portanto, aqui a madeira ajuda o fogo, né? Por exemplo, a madeira governa os músculos, né? Por exemplo, o coração bate com o músculo, né? Então, se o fígado ajuda o coração a nível de funcionamento dos músculos, por exemplo, né? E assim sucessivamente, né? Portanto, Ok. isto aqui é a lei da geração, né? Ou lei mãe-filho, né? Depois temos aqui a lei de controle. Há quem chame lei de destruição, mas eu não concordo com isso, né? Então, por exemplo, aqui o pulmão controla o fígado, por exemplo, né? O pulmão, o intestino grosso, controla o fígado vesicular. O que é que isto significa? Se a pessoa estiver saudável, né? E se o pulmão tiver energia capaz, né? Ele vai agir sobre o fígado, fazendo com que o fígado não se exceda no yang, né? Muito interessante isto, né? Por exemplo, aqui o fígado vai agir sobre o vaso pâncreas. Por exemplo, se o vaso pâncreas estiver, por exemplo, fraco demais, o fígado abusa, né? É o que acontece com as pessoas, por exemplo, que têm úlceras, etc., no estômago, né? Há uma Ok. invasão de energia do fígado ao estômago. Então, quando há uma desordem numa, há sempre desordem de todos. Claro, e isso é universal, né? Pronto. Quando eu mexo o meu dedo, eu estou a mexer com o universo inteiro, Uma né? pessoa que arranca um dente está a lesionar todo o corpo. Claro, claro, o dente está relacionado com determinados órgãos, e esses órgãos estão relacionados com determinadas funções, e por aí fora, nunca mais tem fim, né? Portanto, é infinito, né? O número de efeitos é infinito. Claro que, na prática, não interessa pensar nesses efeitos todos, basta pensar naqueles que são mais próximos ou mais principais, né? Mas é assim que as coisas funcionam no universo. Em todo o universo funciona assim.
Ok, então agora vamos passar aqui para se tiver alguma dúvida, fique à vontade, pergunte-me, né? Isto está gravado. Pronto, pronto, aqui uma apresentação minha, né? Apaixonado por arte de viver, natural, com mais de 45 anos de experiência, portanto, eu já faço uma acrobática quase há meio século, né? Portanto, tenho muitos clientes com problemas da coluna, tanto articulares e tal, porque eu fui assistente de um mestre japonês de Shiatsu e Sentai Jutsu, e essa era a especialidade dele. Portanto, eu sem querer fiquei especialista nisso, né? Pois. Mas eu trato desde uma constipação ao cancro, não tem problema, né? Seja a doença que for, Mas com né? shiatsu? Não, com os diversos métodos, né? Ah, ok. Eu faço shiatsu, faço acupuntura, faço Seitai Jutsu, que é uma coisa parecida com osteopatia ou com quiropraxia, faço fitoterapia, portanto, receito medicamentos, medicina natural, receito chás medicinais, ensino Pronto. Qigong, ritmoprática, Muito bem. ensino também a controlar a mente, bem, é uma quantidade de coisas, né? Ok. Portanto, em termos assim mesmo de diploma e tal, tenho 2 diplomas de medicina tradicional chinesa, né? Pronto, portanto, esta é a minha especialidade, portanto, medicina tradicional chinesa, japonesa, portanto, shiatsu e tal, Seitai Jutsu, portanto, acupuntura, massagem shiatsu, Seitai, que é quiropraxia japonesa, fitoterapia, exercício de Qigong, alimentação dietética, outras terapias naturais, né? A minha missão, portanto, é construir um mundo mais ecológico, mais saudável, mais feliz, através do foco na educação. Esse é o meu foco, se for reduzido a uma só palavra, é educação, né? Não é medicina, não é religião, não é nada disso, é educação. Sobretudo, autoeducação, Pois. independência, máximo de independência, máximo de liberdade, né? Em simultâneo com solidariedade, né? Olha, Mas, é mas precisamente principal aquariano. Aquariano. mas principal é a individualidade, né? Solidariedade é complementar, né? Isto E pode chocar a fraternidade. Ou algumas seja, pessoas, boa. mas isto é o natural, porque se eu não estiver bem, eu não consigo ser útil a ninguém, né? Portanto, eu tenho que Peixe focar em primeiro e lugar é em o mim. aquário. Perfeito. Muito bem. Em particular na autoeducação consciente nos níveis individual, familiar e social, né? Sobretudo dirigida a todos que almejam verdadeiramente uma vida mais saudável, longa e feliz. Evidentemente que pronto, faço algum esforço para não estar a dar pernas a porcos, né? Portanto, quero ser útil a toda a gente, mas obviamente procuro cada vez mais, pronto, a vida é extremamente curta, pá, dedicar-me a quem valoriza o meu trabalho, ou quem se identifica comigo, etc, né? Tá. Ok. Então, indo agora elemento por elemento, né? Elemento água, né? Rins de bexiga, estou lançado com fluidez, dissolução, cá está a hora, estou a ver, 15 às 19 horas, é a hora máxima de energia, né? Dos rins da bexiga, né? De 15 às 17 rins, depois de 17 às 19 bexiga, né? Lançado com inverno, com norte, com frio, com a cor preta, com sabor salgado, com odor a podre, gemido monocórdico, está lançado a nível de órgãos dos sentidos, está lançado com os ouvidos, com a audição, está lançado com os órgãos genitais, com a uretra, está lançado com os cabelos, né? Se a pessoa se tem queda de cabelo ou coisa parecida, pronto, claro que todos os órgãos e mais alguns podem ter implicações, mas o órgão-chave é os rins, ponto final parágrafo. Né? Se a Ok. pessoa tiver falta de Não. energia dos rins, os cabelos caem. Né? É por isso que a pessoa fica com queda de cabelo quando é idoso, porque quando é idoso a energia dos rins está esgotada, ponto final parágrafo. É. Então quer dizer que eu tenho que transmitir energia aos rins para os cabelos começarem a crescer. Sim, sim, sim. Portanto, eu Nem tenho mais aqui feijões. É isso? Eu tenho aqui uma fórmula, por exemplo, esta fórmula Qual é? T07 Glória Si, que Dá trata de para problemas ver? de pele, cabelos e unhas, né? Pronto, mas isso é mais um pormenor, né? You on the other side. Como, First of all, como? it's your higher self. Your higher self is actually your soul. Your soul is the Não estou a entender, parece que estão a falar em inglês. Alguém falou? Não.
Ok. Foi uma gravação qualquer que disparou ali no Ok, está bem. computador Pronto, está lançado com a saliva espessa, perdigoto, portanto, está lançado com os ossos e medulas e articulações também. E agora, muito importante isto, está lançado com o Zi. Zi é a palavra chinesa que traduz a força de vontade, aquela coisa do ímpeto, né? Falta aqui um acento na palavra ímpeto, né? Ímpeto, instinto, ambição, né? A pessoa querer fazer, né? Isso é da parte mental, espiritual dos rins, né? Ok. Então, Então, isso é fundamentalíssimo, né? Então, se a pessoa não tem força de vontade, se a pessoa é preguiçosa, se a pessoa não dá continuidade àquilo que começou, opá, preto no branco, a energia dos rins está em baixo. Ponto final ou para água. seja, ou ele está a tramar a energia dos rins. Ou seja, ou Sim, ele mas, está. sim, mas é mais o contrário, não é? É mais o contrário, porque ainda para mais aqui neste caso, que se trata de uma coisa de ímpeto, né? Uma coisa Ou seja, instintiva. uma pessoa que tenha muito medo está a esgotar a energia dos rins. Não é bem assim. A pessoa que tem muito medo é porque a energia dos rins está fraca. Então, mas Mas, isso há um determinismo. Há um determinismo, quer dizer que a energia. não, deixa-me explicar, por favor. Vá lá. Se a pessoa sente, seja por que razão for, se a pessoa sente muito medo, é porque a energia dos rins está fraca. Ponto. Então, mas porquê é que a energia dos rins ficou fraca? Opa, a pessoa, por exemplo, fez sexo a mais, se é homem, por exemplo, né? A pessoa trabalhou demais, né? A pessoa não descansou, não dormiu, a pessoa come demais, esgota a energia, né? A pessoa trabalhou demais a vida inteira, pá, vai morrer cedo. Ponto final parágrafo, né? Quer nasça forte, quer nasça fraco. Se a pessoa esgota a reserva que tem, pá, não tem, não vai para mais lado nenhum, né? Eu Vai quero para a dizer, fossa. se a pessoa fizer tudo isso, há uma parte física e anímica que ao mesmo tempo é concomitante. Ou seja, uma pessoa que ou trabalhou muito, ou teve sexo excessivo, ou isso, vai gastar toda a energia dos rins e depois. Vai gastar e toda a fica energia. medroso. Reparem, vai arrastar a energia nos rins e, portanto, tudo aquilo que o rim governa vai ao charco. Ah, Ponto final então, parágrafo. Seja na parte física, seja na parte é emocional, psicológico. seja na parte mental, seja na parte espiritual, né? Ok. A Então, nível, por exemplo, a nível físico, vai ficar fraco os ossos, vai ficar com problemas articulares, etc., né? A nível mental, vai ficar medroso, né? Pá, a nível espiritual, pá, é uma pessoa sem, pá, iniciativa, sem iniciativa, sem dar continuidade às coisas e por aí fora, sem coragem. né? Sem, Então, sem por isso é coragem. que. Mas, pronto, então. E há a possibilidade de repor a energia então do rim. É assim, há a possibilidade em relação à energia adquirida, porque em relação à energia herdada, foi-se, Ah, né? é? Perdeu-se Claro, definitivamente. sim, porque se foi herdada, a gente não pode ir lá atrás, voltar a pôr, Pois. compreende? Então, quando a pessoa, sei lá, fez uma vida excessiva numa dessas áreas, só se pode repor uma determinada parte. Sim, que é a parte que pode repor, por exemplo, através da respiração, pode repor através da alimentação, pode repor através do exercício, O pode, sol, pode repor através da atitude mental exato. apropriada, etc, etc, né? Mas aquela parte que a pessoa herdou, pá, que a pessoa herdou um corpo largo, que herdou, pá, muita energia, não sei o que mais, mas que ela esgotou do que herdou, pá, se esgotou o que herdou, acabou. Essa Então há que ter parte. muito cuidado com o que nós fazemos na nossa vida. Exatamente, exatamente. Por isso que os chineses dão muita importância à preservação. Os ocidentais fazem o contrário, e esgotam o que têm, né? Enquanto na civilização ocidental, por exemplo, numa luta, por exemplo, né? Numa luta que é que os ocidentais, assim, falando muito genericamente, né? Pois,
qual é a atitude mental do ocidental numa luta? Alguém sabe dizer numa só palavra? Bom, sei lá, vencer, pronto. Exatamente. E esse é o erro, né? Então, porque por vezes, para vencer, tem de morrer. Ou tem de ficar aleijado para a vida inteira, ou tem de ficar esgotado. Então, Então, pronto, o chinês não pensa assim. O chinês procura preservar-se. Mesmo que perca o combate, ele procura preservar-se, procura não morrer, não ficar claro, aleijado, não ficar exausto, etc. Está a ver a diferença, completo. né? É brilhante, não é? Os japoneses têm, nesse aspecto, têm uma mentalidade como os ocidentais, né? Os japoneses, pronto, aquela coisa, a história dos kamikazes, etc, né? Portanto, os japoneses, pronto. Então, E, e quem não, diz que para mim, então, há diversos tipos de Kis. Há um Ki que nasce com o bebê, mas que ele vai dissipando. sim, há basicamente três tipos, né? Se formos pensar desse ponto de vista, né? Há três tipos. Há o Xi, ao Xi correspondente portanto, ao ADN, né? Portanto, à parte congénita, a parte Verdade, pronto. a parte herdada, né? Depois há outro Xi que é correspondente àquilo que a criança adquiriu durante os 9 meses, né? E depois há um terceiro que é depois de nascer. Muito interessante. Então, E em cada uma dessas fases, a pessoa pode destruir tudo. já percebi. Então, uma pessoa que seja mestre de Tai Chi, ele está sempre a adquirir Ki, sempre, ou seja, a fazer uma espécie de depósito de Ki dele, está a adquirir. Sim, embora seja pós-natal, né? Exato, pós-natal, exatamente. E não, chamado céu posterior. e tenta não dissipar o Ki que foi herdado. O que ele herdou também. Pois. Oh, Manel, e o consumo de pornografia, como é que entra aqui? Então, o consumo de pornografia, quer dizer, entra de várias Ficam maneiras. todos medricas. Como? Ficam medricas. Não sabes o que é medricas? Sei o que é Deixa medicina. eu falar. Não, portanto, se a pessoa consome pornografia, com certeza vai esgotar a energia dos rins. Porque vai ficar, sobretudo se é homem, não é? Sobretudo se é homem. Porque vai ficar cheio de com ereção, não sei o que mais, depois tantas vai masturbar-se, etc. Portanto, ao masturbar, pronto, além da energia que gasta durante a masturbação, depois perde esperma. Esperma é sangue. Uma gota de esperma corresponde a 50 gotas de sangue, não é Quer brincadeira. dizer que um indivíduo, pronto, alguém chinês nunca vai desperdiçar esperma. Ou que saiba, de Eu não, uma não maneira. diria uma afirmação assim tão radical, mas em termos culturais eles têm mais cuidado com isso. Então, porquê que no Tantra na Índia, pronto, agora eles. Exatamente, por isso é que existe o Tantra, por exemplo, né? Em que a pessoa tem relacionamento sexual, mas sem ejacular. Pois, Então, isso vai, certo, assim, preserva esse chi. pois. Mas para fazer isso é difícil. Pronto. Não sei se é difícil, se é fácil, pronto, eu ainda não sou especialista nisso, mas pronto. Eh, pronto, de qualquer maneira, pronto, pelo menos há que a pessoa, se não quer usar esses métodos, pelo menos para ter cuidado de, pá, ver, fazer as coisas com parcimónia, não é? Pois. Não se exagerar, não é? E, e, a- Então, e, a- e a- digo, as mulheres, o sexo não enfraquece os rins? não enfraquece tanto porque a mulher não deita nada para fora, só para dentro, não é? Então a mulher é beneficiada. Portanto, a mulher recebe, é claro que pode ficar um bocadito cansada e tal, mas quer dizer, normalmente até fica da parte de baixo, portanto, está ali deitada, está mais ou menos descansada, não é? Por muito ativa que esteja, é diferente do trabalho do homem, não é? Evidentemente que, pronto, pode mudar de posição e pode fazer 30 por uma linha, não é? Então, ou seja, a energia que é perdida através da sexualidade, essa já não é recuperada.
Ou pelo menos só parcialmente. Não, depende, quer dizer, nós estamos sempre a usar mais que um tipo de energia, não é? Pois, Portanto, a pessoa quando está a fazer sexo, a pessoa está a usar, por um lado, parte da herança genética que teve, não é? E da herança congénita também, com ser no ventre materno, e está a usar também, opá, o que comeu há umas horas atrás, o que respirou, o que está a respirar naquele momento, etc, etc, compreende? ok, Está a gastar vários tipos de energia, não é? ok, sim senhor. Estás a Então, ver que o Manel é brilhante. Eu estou a ver é que a aula que ele vai dar hoje não vai se esgotar, ou seja, isto está a ser tão completo que se calhar hoje não vamos esgotar a relação toda. São 5 elementos, temos na sim, água, sim. Está bem? É 21 horas. Pronto, lá. e depois ainda tenho aqui outra parte, né? Que é, mas Então, pronto, eu tinha outra pergunta para fazer. faça, faça. Esses alimentos Vão tonificar, vão vão fortalecer. tonificar, mas, por exemplo, não há uma relação energética, os feijões ou as raízes não são melhores que a carne de porco? Não, isso é outra história, né? O que eu mencionei aqui, isto são pequeníssimos exemplos, né? Pois. A lista é enorme, mas eu dei aqui coisas assim mais simples e mais fáceis das pessoas memorizarem e perceberem, né? Bem, pronto, não interrompo mais. Peço desculpa. Não, não, não podem interromper, mas estes exemplos de alimentos que eu pus aqui são alimentos que tonificam, não é? Pronto, evidentemente que cada um deles tem propriedades próprias, não é? Que podem, em alguns casos, ser mais benéficas, noutros menos, não é? Mas todas elas beneficiam, cada uma à sua maneira, os rins, não é? Ok, Feijões, reparem, qual é o formato de feijão? Há vários formatos, mas o formato típico é este que está aqui. ok. É o É que eu não formato de como rim. carnes, portanto, à partida, eu Como? não como carne. Portanto, só iria para os feijões e para as raízes. Certo, não é? Pronto, então, mas, por exemplo, a carne de porco, pronto, tem muita afinidade com os rins, né? Portanto, a pessoa quando come carne de porco, desde que seja comida da maneira correta, na quantidade correta, cozinhada da maneira correta, etc, 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 pronto, vai favorecer, vai melhorar a vitalidade da pessoa, né? Depois, por outro lado, pronto, tem uma carne que tem toxicidade, etc. Mas lá está, por isso implica culinária, saber preparar, etc. Se a pessoa quiser ir por um caminho mais seguro, pronto, pode ir, por simplesmente evitar. Isso é outra história, não é? Já há preparados para aumentar a energia dos rins, não há? Claro, claro. Então, por exemplo, se a pessoa puser, se salgar, se cozinhar, sei lá, com algas marinhas ou com sal marinho integral, por exemplo, lá está. Sabor salgado tonifica os rins. Se a pessoa abusar de sabor salgado, vai prejudicar os rins, por exemplo. Não é? Pois, ok. Portanto, por exemplo, se a pessoa beber uma coisa ou comer uma coisa em sossa, isso facilita o trabalho dos rins, paradoxalmente, não é? É, Portanto, um bocadinho de sal favorece, né? Mas se a pessoa puser muito sal, como o sal tem afinidade com os rins, pronto, o que é demais é erro, né? Bloqueia o trabalho dos rins também, ok. né? Sim, senhor. Quanto maior a face, maior o dorso, né? Hum, Então, por exemplo, a nível de sonhos, por exemplo, se a pessoa sonhar com barcos, lençóis de água, ou estar submerso no mar, tal, então isso está relacionado com problemas a nível dos rins, não é? Portanto, uma pessoa saudável não sonha, né? Há muitas teorias acerca dos sonhos, né? Mas uma pessoa saudável não sonha. Quando muito pode ter um sonho daqueles sonhos de premonição, isso é diferente, Pois. né? Um sonho verdadeiro, né? Agora, a pessoa sonhar que está a fazer isto, está a fazer aquilo, isso é problema, né? Pronto, são questões do inconsciente ou até mesmo puramente fisiológicas. Pronto. Não, 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 mas isso na medicina chinesa é muito claro. Isso está relacionado com problemas mesmo, problemas a nível É, dos órgãos e das vistas, é. pronto. Por exemplo, se a pessoa sonha, por exemplo, com passeios e excursões, está assado com bexiga, por exemplo, né? Se a pessoa sonha com barcos, com lençóis de água, ou que está debaixo da água, no mar, pá, está com problema dos rins, por exemplo, né? Pronto. E associado a muito medo, cá está o medo, né?
A pessoa mesmo a sonhar está com medo. Então é rins. Se a pessoa estiver no naufrágio, quer dizer que então as coisas estão mesmo mal. Sim, claro. Se sonhar isso, né? É porque está com problema a nível do rins, né? Isso é muito claro. Não é essas teorias muito esquisitas que há para aí em montes de livros, né? Não tem nada a ver, né? Pode esquecer essa coisa do consciente, inconsciente, isto é muito claro, né? Portanto, isto é muito claro, né? Mas existem questões. Eh, Pronto, podemos continuar Então, então. feijões, Já agora gostava de fazer uma pergunta. Diga, diga. Os rins estão relacionados com o cabelo cair, não é? Como? O cabelo, quando temos tendência, o cabelo começa a cair, isso significa que é problemas dos rins? Normalmente sim. Portanto, Ah, é. como eu expliquei, tem relação com vários órgãos. Portanto, principalmente tem relação com rins e com fígado, né? Está relacionado com a energia dos rins, está relacionado com o sangue do fígado, né? Por exemplo, esta forma que eu tenho aqui, T07 Glória Si, é útil, como eu falei há pouco, para problemas de rins, unhas, rins não, desculpa, é bom para problemas de pele, unhas e cabelos, né? Porque a Tem-me pele. caído, bem? tem-me caído o cabelo. E eu Como? não sei, tenho desde há um ano que manda a cair mais cabelo. Isso pode ser problemas de. Já fui à médica, já me deu suplemento, já fiz imensas coisas, não sei o que é de fazer. Isso é muito simples, pode falar comigo, né? Mas pronto, mas tentando resumir, pronto, o cabelo está diretissimamente relacionado com a energia dos rins, né? Agora, em termos de yin yang, esquecendo agora se é rins, se é o quê, se comer coisas demasiado yin, o cabelo vai cair. Se comer coisas demasiado yang, também vai cair, né? Se comer coisas demasiado yin, o cabelo vai ficar gorduroso, aguado e não sei o que mais. Se comer coisa demasiado yang, vai ficar seco e vai cair por secura, né? É como uma planta, né? Se puser muita água na planta, imaginamos uma planta que vive na terra, né? Se uma árvore, um arbusto, uma erva qualquer, né? Se põe muita água demais, mata a planta. Fica alagada com água, mata, né? Se não regar ou se não deixar receber a água, a terra fica seca e a planta morre também. E com os cabelos é rigorosamente a mesma coisa. Os cabelos precisam de sangue para se nutrir, né? E precisam de energia também, a tal energia dos rins, faz crescer os cabelos, né? Se faltar a energia ou se faltar o sangue, a Ok. outra está freitas, né? Então, esta energia também está ligada ao crescimento dos músculos ou é mais o fígado? Não, o crescimento dos músculos está relacionado com o baço pâncreas, né? Mais bem, exatamente. Portanto, o baço pâncreas é que é responsável o baço pâncreas é responsável pela fabricação de sangue, que por sua vez vai permitir a fabricação de tecidos, né? Ok. Portanto, músculos, etc. Portanto, o funcionamento dos músculos tem a ver com o fígado. O músculo, no sentido de carne, tem a ver com o baço pâncreas, né? Ok. Ficou Bem, esclarecido em relação ao cabelo? Sim, sim, acho tem depois de falar consigo. Certo. Por exemplo, se a pessoa, por exemplo, se comer coisa, por exemplo, se a pessoa beber muitos líquidos, o cabelo cai na parte da frente da cabeça, por exemplo, né? Se comer coisas muito secas, muito queimadas, etc., vai cair o cabelo atrás, né? Se a pessoa, por exemplo, o Jorge Sawa conta que uma pessoa, por exemplo, comendo fazão, pode ficar careca de um dia para o outro, ainda bem que eu não como. porque é extremamente yang, uma carne muito yang, né? Comer salmão, por exemplo. Salmão também é yang, mas é diferente. Eu falei de fazão, Pois. né? Portanto, é diferente, né? Então, uma pessoa pode ser vegetariana e pode estar perfeitamente energetizada em todos os meridianos, ou seja, esses 5 elementos. Este, Claro, claro, este claro. que, Precisa é saber, não é? É saber. Por isso existem animais que só comem vegetais, não é? pois é, E assim como também há animais que só comem carne, mas quer dizer, mesmo essa carne que eles comem,
essa carne vem de vegetais também, não é? Ok. Então, a partir de agora, Portanto, vou comer mais feijões e raízes. Não sei o que é que favorece. portanto, X e bexiga, mas pronto, não, amanhã já é uma feijoada. ok. Podemos passar então adiante? Sim, sim. Então agora portanto, temos a madeira, fígado e vesícula biliar, né? Relacionado com a primavera, com a manhã, crescimento, por exemplo, o caso, por exemplo, dos bebés, dos jovens, né? Estão a crescer, é a energia que está a crescer, que está a subir, né? A subir em crescimento, né? O oeste, o vento, o verde, o sabor ácido, falta aqui um acento, o odor de frutos verdes, o grito, olhos, visão, portanto, responsável pelos olhos e pela visão, né? Então, por isso, por exemplo, aquele exemplo que o Pedro falou aí do problema nos olhos, portanto, à partida tem uma relação com o fígado porque está nos olhos, né? Pois. Em relação a esse aspecto, não há dúvidas, né? Depois, não quer dizer que tenha a ver apenas com os olhos, né? Por exemplo, a pele em geral está relacionada com o pulmão, por exemplo, né? Pronto, e assim por diante, né? Mas pronto, mas os olhos, assim, em geral, portanto, estão relacionados, são governados pelo fígado, né? E, portanto, a capacidade de ver, a capacidade de visão também é fígado, né? Cá está, o músculo e tendões em termos de tecidos, né? Os músculos mais relacionados com o fígado e o tendões mais relacionados com a vesícula biliar. Mas em termos de funcionamento, porque em termos da pessoa ter mais músculo, menos músculo, mais tendão, menos tendão, isso tem a ver, já é com o baço pâncreas, né? As unhas, né? O governo às unhas também, né? Então, se a pessoa tem as unhas estragadas, tem problema de fígado, com toda a certeza, né? E não precisa Estragadas andar como em. é? Com estrias? Estrias ou Não interessa o que seja. Pode ser estrias, pode ser fungos, não interessa o que seja, né? Se as unhas estão estragadas, pá, a pessoa tem problema de fígado, né? Portanto, há a falta de sangue do fígado, né? Falta de energia do fígado, né? Há qualquer distúrbio a nível do fígado, né? Se a pessoa tomar tónicos do sangue, do fígado, por exemplo, as unhas melhoram automaticamente. Ok. Assim como a pele, etc. Não? Então, o fígado é responsável pela capacidade de planeamento, organização, né? Isto, falta aqui uma palavra que é o Kun. Escreve-se H. Está aqui embaixo. Não falta, está aqui. O tal Kun, estão a ver? Implantação de transe hipnótico. Por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, hipnotiza outra, né? É essa pessoa que recebe o, aquelas mensagens, né? Tu és assim, tu és assado, tu estás assim, é receber através do Rune, né? Ok. Né? Portanto, portanto, o Rune dá essa capacidade, né? Portanto, a pessoa fica, então, muitas vezes, por exemplo, pessoas têm traumas, né? Têm traumas porque fica armazenado no Rune, né? A pessoa, por exemplo, teve um acidente, né? E nesse Estou acidente, traumatizado. como? A pessoa teve uma questão psicológica grave. Então fica na vesícula, fica nesse HUN. É isso? Fica aqui na parte mental espiritual, chamada Rune. Ah, exato. Isto não é físico, não é? Então, é metafísico, mas afeta ao fígado a longo prazo. Afeta imediatamente também, mas são entidades distintas, não é? Uma coisa, nós somos constituídos por parte física e parte mental, espiritual, não é? São coisas distintas, mas estão ligadas, não é? Claro, Mas são distintas. Aqui também. O rumo exato. está ligado ao fígado, está ligado ao fígado do órgão, mas é uma entidade distinta, compreende? Claro. Uma coisa é o fígado do Mas órgão, não é? só estou a dizer que uma pessoa que, por exemplo, tenha traumas, ou seja, a longo prazo, isso vai ter a alterar o órgão, não é? Claro, claro. A longo, ou se calhar a médio. A pessoa pode. Imagine que a pessoa, por exemplo, teve um trauma em que ficou zangada, né? Pá, e essa zanga, essa irritabilidade vai alterar o funcionamento da pessoa em geral e do fígado em particular, por exemplo. Pronto. Né? Então, por exemplo, a capacidade de planeamento, organização,
é da. Pronto, está relacionado aqui com o fígado e vesícula, não é? Pronto, então, é como na medicina chinesa, o fígado é chamado o general do corpo, não é? Então, o general é que planeia, etc, não é? E a vesícula biliar está relacionada com a decisão. Aquela pessoa que é indecisa é porque tem vesícula biliar fraca, Ok. não é? Então, na China, mesmo em termos de cultura popular, né, quando a pessoa é muito decidida, dizem que a pessoa tem uma grande vesícula. Sim, mas esta relação entre a parte psicológica e física na medicina tradicional chinesa é intermutável ou uma preponderância da parte psicológica sobre a parte física? Há uma hierarquia. É assim, a parte mental, espiritual, digamos assim, comanda a outra, né? Pronto, era exatamente isso que eu dizia. Portanto, uma Claro. pessoa que tenha muita cólera Sim, vai gastar a energia toda da vesícula. sim, mas a inversa também é verdadeira. Por exemplo, se beber muito álcool, se comer coisas muito gordurosas, né? Também, a mesma coisa. Vai estragar depois a parte mental também. Mas depois tem mais dificuldade. Então, uma pessoa que tenha muita tendência ao metabolismo às gorduras, o que é que acontece? Tem tendência a quê? Uma pessoa que não coma muito, mas até tem tendência a ficar com muita gordura. Isso está muito relacionado geralmente com o vaso pâncreas, não é? Mas também está relacionado com o fígado, porque o fígado também é responsável pela metabolização das gorduras. Por exemplo, o fígado fabrica bilis, e a bilis é usada como uma enzima para digerir as gorduras, não é? Ok? Para Ok. além de que depois o fígado metaboliza mesmo gorduras, etc. O fígado tem mais de 200 funções conhecidas, assim mesmo na medicina ocidental, né? Aquilo é uma máquina, é uma fábrica autêntica, né? Pois. O fígado serve não só de armazém, como também de fábrica, né? Fabrica muita Ok? coisa, né? Sim? Armazena sangue e depois debita açúcar, debita sangue, debita mil e uma coisas, né? Debita substâncias químicas para o sangue, etc, né? Portanto, a parte física, se estiver variada, claro que vai prejudicar a parte mental. A parte mental, se estiver variada, também vai prejudicar a parte física, né? Pois. Assim, dito de maneira muito simples, obviamente, né? Então, a nível, por exemplo, a nível patológico, se a pessoa, por exemplo, sonha com árvores numa montanha, etc., ou numa floresta, pronto, isso normalmente está associado com fígado. Cá está, árvores é elemento de madeira, né? Tem a ver com verde, tem a ver com crescimento, né? A floresta, portanto, é muito interessante isto, né? Estou a ver ali o lado direito e está muito interessante. Fazer com que as nossas decisões estejam alinhadas com os nossos valores. Muitíssimo Exatamente. importante. Sim, sim. Quer dizer que as pessoas que não fazem isso estão a diminuir e a arranjar doenças. É a doença e mesmo o seu potencial, mesmo em termos gerais de vida, né? Claro, exatamente. Exatamente. Olha, isso está aí muito importante. É. Olhar para a raiva e frustração. Olha, isso é que eu já tive cálculos biliares. Uhum. Já. Então, por exemplo, aqui o chá de dente-leão é bom para o fígado, por exemplo, né? É. E Ajuda, boldo, chá de ajuda para boldo. descarregar a vesícula, né? Aqui, os germinados, cá está, é uma energia em crescimento. O que é o germinado? É uma planta que está a começar a nascer, né? É É. como uma criança. Então tem a ver com o fígado vesícula biliar. Então, isto favorece o fígado e a vesícula biliar, por exemplo, né? Os germinados, né? A ver aqui o órgão IN, portanto, é o fígado e a vesícula é o órgão oco, é o órgão yang, né? O que é que são aqueles feijõezinhos? Aquilo... Isto aqui eu penso que será feijões que depois ali estão germinados. Ah, isso também me parece. Ok. Eu penso que seja isso, né? Não fui eu que O fiz isto. germe de trigo é bom para o fígado. As coisas, Não, as coisas que sejam germinadas, não é? mas não é bem isso. Então, germe de trigo, É energia de... Mas isso é seco e é óleo germe de fibra. trigo. Óleo de germe de trigo é muito potente, não é? Sim, mas isso já é um óleo, não é?
Portanto, aqui estamos a falar em germinados, estamos a falar A de plantas energia que é estão a começar diferente. que estão a começar a nascer, né? Germinar. Né? Precisa de ter uma energia leve e viva. E o germe de trigo está seco. Não, germe trigo Oh, mas está seco. A gente está a falar de Então plantinhas. já comi flocos de germe trigo, aquilo. Mas pronto, já há muito tempo já não como, por acaso. Olha, ainda bem que me Sim, mas lembraram. de qualquer maneira, obviamente que terá alguma qualidade dessa, obviamente, né? Pois, exato. É de uma coisa germinada, ponto final parágrafo, não é? Evidentemente que, como diz a Maria Afonso, claro que pronto, é diferente, porque aqui o germinado até tem a cor verde, até está a crescer, está virado para cima, etc. Pá, ou depois o outro já se foi esse aspecto, não é? Ok. Ainda que conserve, obviamente, algumas qualidades, mas outras já deixou de ter, não é? Estão-me a fazer entender? Está a entender, Pedro? Estás a desligaste o micro. Sim, estou. Ok. Pronto, então podemos continuar. Não, está a ser uma grande aula. É pena, isto vai ficar a gravação, mas a gravação, se calhar. Pronto, depois falamos. Ok. Então, Então, agora aqui fogo, o coração em si delgado, está a ver? Cá, coração em si delgado e circulação seco triplo-aquecedor. Aqui, em vez de circulação seco, pode escrever ou pode dizer pericárdio, né? pericárdio, Sim, ou pericárdio. seja, é o músculo que envolve o. Não, Isso, não é? não é bem um músculo, pronto, é um Uma envoltório do membrana. coração. É uma Quer dizer que as membrana que pessoas envolve que o coração. fazem muito sexo também estão a dar cá, estão a depauperar o pericárdio, é isso? Também, isto também está relacionado, né? Bom, mas isso, já que falou em sexo, por exemplo, isso prejudica ou pode prejudicar muito o coração, por exemplo, também, Ah, né? é? É. Pronto, mas quando é excessivo, quando é mal feito, etc, etc, né? Por exemplo, pensando, por exemplo, na glande do homem, né? Do pênis, né? Então, cada parte do aparelho sexual, né, está relacionado com um ou com outro órgão, né? É. Então, a parte mais fora está relacionada, é a parte mais yang, né? Então, a glândula está mais relacionada com o coração, né? Então, se a pessoa põe-se, por exemplo, a estimular demasiado a glândula, né, vai estimular demasiado o coração. Isso vai prejudicar o coração, né? Hum. Então, por exemplo, mesmo a pessoa, sei lá, até mesmo masturbando, né? Mesmo masturbando-se, deverá masturbar-se no comprimento todo, porque assim distribui energia pela parte toda do corpo, né? Ou Se a então, pessoa foca apenas numa parte, como, por exemplo, é como a ginástica localizada, né? pois, A ginástica localizada é doentia, porque a pessoa está a estimular apenas uma parte do corpo e a outra fica parada. Então vai criar desequilíbrios. Eu não gosto da então palavra desequilíbrios, mas o fisio, pronto. Ou então a pessoa pode guardar energia sexual para como? outras atividades. Não, mas esquecendo isso, eu estava a dar o exemplo concreto da pessoa estar a usar um órgão e estar a estimular demasiado uma parte desse órgão, não é? Tem que usar na totalidade. Não é tem que usar, mas quer dizer, é assim, isto é leis de natureza, não é? Pois, Portanto, por exemplo, no caso do pênis, pá, a raiz do pênis está mais relacionada com os rins, por exemplo, não é? ah, é? Claro, então, portanto, porque pode dividir em três partes para simplificar, né? Yin, Yang e Yang, que é no meio, né? Se a Pois, ponta é o Yang, com certeza a raiz é o Yin, né? pois. Se o Yang é na parte de cima o Yang, a parte da frente vai estimular a parte alta do corpo, né? A raiz vai estimular a parte de baixo do corpo. Ponto final parágrafo. A parte do meio vai estimular a parte do meio do corpo. Está a entender? Sim. Né? Então, por isso que é muito importante a pessoa ter consciência do que está a fazer, né? Ah, então, por exemplo, aqui, ó, das 11 às 15, depois 11 às 15 para o coração em si delgado, né?
depois 19 às 23 para circulação sexo, triplo aquecedor. Por exemplo, não é por acaso que as pessoas fazem sexo nesta altura, normalmente, não é? Entre as 19 e as 23, não é? Pois. Não Que sei quem é que agora, inventou este nome de circulação sexo, mas penso que está lançado com isso, não é? Está, de certeza. Ah, então, está lançado, por exemplo, com o Sul, portanto, o Full Element Force lançado com o Sul. Reparem que, por exemplo, até se chama, na linguagem comum, Sul ou meio-dia. Porquê? Cá está, meio-dia é o Yang. Estão a ver? ok. E tudo isto encaixa, não é? Olha, a Joana vai entrar. Ok. Olha o desenho. Não se vê bem. Pronto, mas está aí no livro. Patrícia, tens o livro? Tem. Está Tens o na livro, página Patrícia? 149. Olá, desculpa o atraso. Oh, desejada. Pronto, então continuando aqui. Portanto, estamos aqui. Vai. Está, portanto, está lançado com o Sul, com calor, cá está, Yang, né? Coração, vermelho, amargo. Então, o amargo tonifica o coração. A pessoa, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, são viciadas em café. Porquê? Porque têm problemas cardíacos, né? Ah, é? Claro, o café é um tónico cardíaco. O café é amargo. Mas quem toma muito café acaba por prejudicar. É isso? Prejudica, mas eu estou a pensar noutra coisa. Estou a pensar em porquê é que a pessoa tem essa apetência. Ok. É uma compensação. Todos nós temos apetência por aquilo que nos falta, na verdade. Pois. Né? O homem, sendo masculino, sente apetência por coisas femininas, por exemplo. Pois. Por coisas ou pessoas femininas, não é? Pois. Portanto, a questão é essa, não é? Então, se a pessoa sente muita apetência por sabor amargo, é porque o órgão que é alimentado amargo está fraco, não é? Então, a pessoa instintivamente sente necessidade do amargo. Ok. Muitíssimo interessante. Aqui, por exemplo, Então, o riso, por exemplo, a pessoa que se ri a despropósito, pronto, tanto, claro que não regula bem da pinha, né? Está é doente mental ou anda por aí perto, pronto, isso tem a ver com o coração, né? Então, doentes cardíacos, né? Estão a morrer, estão a dar as outras, mas estão às gargalhadas. isto é muito Porque frequente? como? Isto é frequente? Não é frequente, acontece assim, sempre. Os doentes cardíacos estão sempre dispostos, estão sempre. Nunca querem se ir embora, nunca Os querem doentes, estar na cama. doentes E os cardíacos não. humoristas têm que ter o coração um bocadinho desequilibrado, que é para terem piada, estão sempre a dizer Então, piada. isso está relacionado com a língua, Como? está relacionado com a língua, os vasos sanguíneos. E o riso. Portanto, sim, por exemplo, a língua é governada essencialmente pelo coração, não é? Repare, o coração é o órgão por excelência da comunicação, não é? E como é que a gente comunica? Através da palavra, com a língua, por exemplo, não é? Ok. Não é? E também a língua serve também mesmo para mastigar os alimentos. Portanto, a comunicação entre o interno e o externo, não é? A questão, por exemplo, do amor sexual, etc., né? Do relacionamento entre homem e mulher, o coração é símbolo de amor. E o Sim. que é isso de amor? É comunicação entre os opostos, né? Atração entre os opostos, né? Portanto, o coração é chave. Vasos sanguíneos. Portanto, os vasos sanguíneos, claro, aqui falta um acento agudo no primeiro I também. Ok. Pronto. A transpiração, Transpiração. a questão da alegria, felicidade, né? Isto aqui no sentido positivo, né? Então, uma pessoa que esteja com este meridiano bem tem alegria e felicidade. E uma que tenha com os rins mal pode ter tendência à depressão. É isso? A pessoa, se tem os rins mal, a pessoa vai ser medrosa, vai ser e vai ter falta de força de vontade. É uma depressão no género de não querer fazer as coisas. Pois. Não quer fazer. Não tem apetite de fazer sexo, não tem apetite de comer, não tem apetite de trabalhar, é preguiçosa.
né? Pronto. Porque há diferentes tipos de depressão, né? Ok. A depressão, do meu ponto de vista, a depressão, a esmagadora maioria das depressões tem a ver com o fígado, né? Depois tem a ver com o fígado, porque o fígado, a nível mental e espiritual, é responsável pela tal visão do futuro, a tal esperança que os jovens, que as crianças têm, compreende? Sim, Né? sim. A pessoa querer ser grande, querer ser rico, querer ser poderoso, etc, Eu etc. tenho a E pronto, pergunta, pronto. desculpa interromper, mas eu tenho a pergunta. E eu não sei se essa pergunta é muito perversa, mas o sexo transmite alegria? Está-me a perguntar? Tá, Está-me a perguntar, é? tá. Sim. Pode transmitir alegria, ou tristeza, ou raiva, ou ódio, ou até fazer com que alguém mate a outra. Ah, é? Então, não lês notícias? Mas isso são questões passionais que já transcendem a própria sexualidade. São. A pessoa pode. Pá, há muitas razões para fazer sexo, não é? Pois, Depende do estado físico e psicológico da pessoa, depende dos objetivos, depende de tanta coisa, né? A isso já pessoa são mais pode fazer questões. sexo, a pessoa pode fazer sexo apenas por uma questão de prazer, ou pode fazer sexo para ser agradável a outra pessoa, por amar a outra pessoa, pode fazer sexo com o objetivo de produzir filhos. Pois, Pá, pode ser isso tudo. pode ser, Agora, depende do nível de consciência da pessoa e da qualidade da pessoa, etc. Não é? pois, como terapia, o sexo está ligado à parte emocional. Se é que se pode dizer assim. Não, 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 não. Não, Não. não, não. Está mais relacionado, quer dizer, a nível sensorial, está relacionado com o nível sensorial, que é Sim, mais questão de prazer. Né? sim, é isso. E isso tem a ver, pronto, com o nível de discernimento, né? Mas a nível fisiológico está relacionado com os rins. Ponto É, final, parágrafo. Isso aí não há a menor sombra de dúvida. ok, Evidentemente que todos os órgãos contribuem, não é? Mas o rim é a principal, o rim é a raiz do sexo. Né? O rim, em termos energéticos, né? Evidentemente que a pessoa, normalmente, opá, é porque tem alguma simpatia pela outra, é porque tem consciência de que deve fazer ou não deve, isso é coração, consciência é coração, né? E por aí fora, né? Depois, se a pessoa é muito agressiva, pá, já tem a ver com o fígado, né? E por aí fora. Portanto, cada órgão dá o seu contributo, né? Mas em ok. termos muito simples, o sexo tem a ver com os rins, né? Pronto. Então, essa energia não pode ser muito gasta. Foi tudo que a Joana chegaste tarde, mas se nós gastarmos muito essa energia, pauperamos a energia dos rins. Por isso, Há aqui uma coisa que parece-me que tu disseste bem, mas há aqui uma coisa que o Manel não explicou tão bem. Aquele odor é um odor que a própria pessoa emana. É uma pessoa que sofre de rins, cheira a podre. Sim, Uma por pessoa exemplo. que sofre de coração, cheira a queimado. Sim, sim, sim. E gosta de coisas queimadas, torradinhas então, bem no queimadas, diagnóstico, no pastel de diagnóstico, nata queimadinho, aquelas coisas todas. diagnóstico é importante também cheirar a pessoa para ver se consegue discernir algum desse. Tu, em geral, cheiras mesmo sem. O base de pâncreas dá um cheiro doce, o fígado dá um cheiro azedo, uma coisa horrível. Isso é preciso ter muita prática e muita. Não, a pessoa chega lá. Sim. Se o nariz estiver a funcionar Cada bem. pessoa é diferente também. Há pessoas que já nascem com determinadas qualidades, outras precisam desenvolver, enfim, cada pessoa é diferente, né? Mas, então, como estão a ver aqui, o tal Shen é consciência em sentido amplo, né? Pronto. Em alguns livros, alguns autores chamam mente, mas mente eu não gosto dessa palavra, né? Porque mente confunde-se com mente racional, com intelecto, né? E não é isso. Aqui é no sentido de consciência, né? É mesmo aquela questão da pessoa, olha, a pessoa perdeu os sentidos.
desmaiou. Isso é o Shen, né? A pessoa perdeu o Shen, ficou inconsciente, né? Então, por isso, na medicina chinesa, o coração é chamado o imperador. Portanto, o imperador, que é o coração, recebe informações dos diversos órgãos, né? Recebe diversos sinais, diversas mensagens, e depois ele toma, faz as suas contas e toma uma decisão, mediante a consciência, né? Consciência nos sentidos mais diversos possíveis, né? Desde a consciência sensorial, desde a consciência sentimental, desde a consciência intelectual, desde a consciência transcendental, etc. Né? Portanto, e o coração é que governa isso. Então, quando a pessoa tem um alargamento do campo de consciência, quer dizer que o coração ficou a funcionar melhor? Significa que a parte mental espiritual do coração ficou mais potente, né? E evidentemente que, em princípio, o órgão físico também estará melhor, né? Mas não obrigatoriamente, né? Porque, como falámos há bocado, são coisas distintas, fazem parte do mesmo, mas são distintos. É como eu tenho a cabeça, tronco e membros. Uma coisa é a cabeça, outra coisa é o tronco, outra coisa é os membros. Sou eu só, mas a cabeça, os membros são os membros. Né? Portanto, o Shen é a parte mental, espiritual. Né? O coração é uma coisa física, que está ali a bater, etc. São coisas distintas. Né? Uma influencia a outra, mas tem vida própria, cada uma delas também. Né? Embora estejam interligadas. Né? Portanto, é importante a pessoa, por exemplo, por exemplo, a pessoa que tem o coração mental espiritual desenvolvido, por exemplo, tem consciência de solidariedade, por exemplo, né? Compreende, aceita, entende as outras pessoas, sabe relacionar-se, é boa comunicadora, etc. Né? E aquela coisa da pessoa ver a imagem grande de qualquer situação, assim com muitas interligações, também é coração? Ver a Fiz-me imagem entender. grande como? Sei lá, aquelas pessoas que só veem uma coisinha à frente delas, que está mesmo à frente, e há outras que percebem as interligações entre tudo. Isso também é do coração, depende do coração? Quer dizer, Percebeste o que eu quis dizer? é assim, a pessoa, sim, em grande parte sim, não é? Portanto, a pessoa tem uma consciência mais ampla, É, ok. tem uma consciência mais ampla, não é? Evidentemente que tu podes, por exemplo, ter uma consciência mais ampla intelectual, por exemplo, não é? Mas pode ter uma consciência mais ampla sem ser necessariamente intelectual. Pode ser intuitiva, por exemplo. Estás a entender? Uhum. Ou puramente espiritual, pessoa, enfim, Sim, uma coisa mais transcendental, não é? interessante. É diferente do intelecto. O intelecto é uma coisa miserável, não é? Comparado com a nossa consciência toda, não é? Exatamente. Olha, O intelecto é como como é que se chama aquele é o Mercúrio da astrologia, é uma não, não, por exemplo nos polos o intelecto, já sei, o intelecto é a ponta do iceberg. A Uhum. nossa consciência é o iceberg todo, né? O intelecto é apenas a ponta. É apenas a ponta do iceberg. pensa que é a totalidade. Exatamente. Oh, Manel, há Sim. uma coisa que me aconteceu durante uma série de anos que eu praticamente a cada 2 meses tinha 4 dias de febre e de gripe. Sim. E uma coisa que eu adorava era que depois de me passar aquilo, eu ficava com uns alargamentos de campo de consciência que eu ficava fascinada. Hum. O que é que o que é que parece que é isto? E eu adoro ter alargamentos de campo de consciência, que é começar a perceber que aquilo se relaciona com aquilo e não sei o quê, e começar a. Sim, a consciência, assim, em sentido amplo, pronto, em linguagem de órgãos, não é? Está relacionado aqui com o Shen, com o coração, não é? Pronto. Se vamos pensar em termos de chakras, isso é outra história, não é?
Portanto, aí estará relacionado mais com o sexto chakra, com o sétimo chakra, etc. Né? Depende do que for também, né? Porque cada chakra tem propriedades próprias, né? Mas aqui, esquecendo os chakras, pronto, está relacionado com isso, não é? Portanto, então, eu já estou aqui, nestes elementos, a explicar a cada parte mental espiritual, qual é a característica dessa parte. Então, o coração tem o Shen, e o Shen é a consciência em sentido amplo, Aham. né? E é por isso que na medicina chinesa chama o coração o imperador, né? Portanto, está acima de tudo, né? Por isso, de certa forma, esta consciência acaba por, digamos, governar inclusive o cérebro, né? À sua maneira, obviamente, né? Evidentemente que tem lá o sistema nervoso, etc. Mas há uma parte que é o Shen que está a governar, né? É esse aspecto, né? Enquanto, por exemplo, o sistema nervoso já é governado mais até pelo fígado, por exemplo, né? O sistema nervoso pronto, dos nervos mesmo, né? Portanto, e não é por acaso que o fígado governa os músculos, né? Quem é que põe os músculos a funcionar bem ou mal? É através dos nervos, né? Portanto, é o fígado que comanda isso. Portanto, aqui no caso patológico, a pessoa ter sonhos associados com fogo, etc., incêndios, chamas, pronto, está relacionado pode estar relacionado com o coração, o intestino delgado, tipo aquecedor, etc., né? Há várias outras coisas, aqui está mais que resumido, né? Então, por exemplo, flores, ou por exemplo, milho, carne de carneiro ou cordeiro, pronto, são coisas relacionadas aqui com o coração que podem tonificar, né? Por exemplo, há terapias, inclusive, usando flores, por exemplo, né? Esta é muito conhecida, como é que chamam? Florais de barro ou Florais de aromaterapia. Bach, por exemplo, né? Muito interessante, né? Então, essa pessoa, esse Bach, né? Ele com certeza, pronto, provavelmente sem querer, né? Pronto, foi desenvolvendo essa consciência, né? E foi buscar as flores, né? As flores têm estão mais relacionadas com o elemento fogo, né? Portanto, estão mais relacionadas com emoções, etc., né? Por isso a pessoa pode controlar, eventualmente, nunca tinha pensado nisto até, estou a pensar agora ao falar convosco, a pessoa através das flores pode controlar, talvez com uma certa facilidade, mais do que com outras coisas, por exemplo, esta questão das emoções, etc., né? Uhum. Então, a nível de alimentos, por exemplo, o milho, a carne de carneiro ou cordeiro, portanto, são exemplos. E esta moda de comer flores? Pá, não sei, desconheço, mas portanto, as flores têm. Pá, depende do que flores sejam, o sabor que tenha, etc. Por exemplo, mas as flores, pronto, eu não costumo comer flores, mas a ideia que tenho, de uma vez ou outra que trinquei em toda a minha vida, pronto, acho que são um bocadinho amargas, geralmente, né? Cá está, amargo, Picantes. sim, mas o amargo, cá está, amargo o coração, né? É o elemento de fogo, né? Eu já uma vez comi flores, eu achei, flores na salada, por exemplo, eu achei que tipo, o sabor da flor achei muito, muito doce, muito intenso. Sim, mas pronto, quando é doce, isso vai agir mais sobre o vaso pâncreas, né? Ok. Há umas flores que agora são muito de moda, que são as chagas ou Sim, eh, 6 custavam 5 euros no sim, supermercado. E aqui há uns anos, agora se calhar estão mais caras, e que eu tenho imensas aqui em casa, lá fora, claro. Aquelas sabem a rabanetes, e as folhas é, também, mas as folhas são coração, são aquelas que têm o pé vai ao meio e depois irradia, e são sim. O redondas. próprio formato, etc. Pronto, quem percebe pode entender, né? As características, né? Ok. Mas aqui, por exemplo, estou a ver aqui o desenho do ensino delgado, né? Tem aqui
tem aqui, ó, começa aqui, no apêndice, né? Começa aqui, tá, Não, e, o intestino delgado começa no estômago e acaba no intestino. perdão, o contrário, desculpa lá. Começa ali No duodeno. no duodeno e depois vem aqui para o jejum e depois termina aqui no íleo, né? E Uhum. depois engata no intestino grosso. É isso. Agradecido, Maria Afonso. Desculpa, Mas se for o contrário, estava a dizer eu ao digo mal contrário. para a saúde, a começar lá embaixo. Estava a dizer ao contrário. Ok, pronto. Agora, a Terra, né? A Terra está associada com o estômago para as pâncreas, está associada com o fim do verão, né? Entre o fim do verão e o início do outono, né? Está associada com o centro. Pronto, e antes de se usar aquele símbolo assim dos ciclamentos uns atrás dos outros, colocava-se a Terra no centro, né? Fazia-se uma cruz, assim, uma cruz, um traço na vertical, outro na horizontal, e a Terra estava no centro, né? Aqui no nosso corpo também o vaso pâncreas está aqui no centro do corpo, né? Nem está no peito, em cima, nem está embaixo, abaixo do umbigo. Portanto, o amarelo, as coisas amarelas tonificam o vaso pâncreas, né? O próprio pâncreas tem uma cor amarela, estão a ver, né? O doce, o odor da terra, o canto, portanto, a harmonia do sopro, a boca, portanto, a boca é usada para a comida, né? Que está roçada com vaso pâncreas, a carne, no tecido corporal, portanto, carne no sentido de músculo e tal, mas no sentido de carne, né? Não no sentido Se a pessoa ficar gordinha também é por ali, não é? sim, portanto, quando a pessoa fica gordinha, ou o contrário, ou magra, né? Tem a ver, o caso, por exemplo, das pessoas com diabetes, né? Quando está o diabetes assim, em estado mais avançado, a pessoa fica pele e osso, né? Portanto, tem a ver com o vaso-pâncreas, né? Portanto, a eructação, a saliva hiente, que é ligada à digestão, a, 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 a simpatia, a empatia, é próprio do vaso-pâncreas, porque o vaso-pâncreas é o centro. Portanto, é para amenizar os extremos, né? E a nível mental e espiritual está relacionado com tal tal inteligência racional e intelectual, né? Capacidade de racionar, capacidade de entender a razão das coisas. Então, se a pessoa tem, por exemplo, sonhos de falta de comida ou bebida, que está ligado à comida, né? Ou então construção de casas ou muros, né? Casa é como um centro, né? Uma oscilação de corpo pesado, por exemplo, pessoa que sente as pernas pesadas, normalmente são pessoas com problemas de vaso pâncreas. É porque têm normalmente varizes, porque têm obesidade, né? Se são de corpo pesado a dificuldade em levantar-se, mesmo no sonho, né? Isso está relacionado com a parte fora do sonho também, né? Casas em ruínas, portanto, é interessante esta analogia, né? O próprio corpo tem, né? Então, o milho painço, por exemplo, o arroz integral também é das coisas melhores para o vaso pâncreas, né? Alimentos amarelos, redondos, como a abóbora, cenoura e tal, e a carne de vaca, né? É curioso que a carne de vaca tem um sabor assim adocicado também, né? Então, carne de vaca feita QB e cozinhada de maneira correta, comida de maneira correta, também pode fortalecer, beneficiar o vaso pâncreas. Depois aqui o metal, então, pulmões e intestino grosso, né? Portanto, a capacidade de interiorização, então, o metal é a energia que vai para o interior, né? Coisas mais densas, mais duras, mais cristalizadas, né? O outono, portanto, é o fim de um ciclo, né? Por exemplo, como o fim da vida, portanto, a idade da velhice, né? O caso da vida. A madrugada, o oeste, a secura, o branco, né? O odor de bosque no outono, a putrefacto, o choro, a tosse é um sinal de problema dos pulmões, né? O nariz governa o nariz, né? A pele e os pelos corporais não é pelos da cabeça, né? Mas da cabeça tem a ver com os rins. Os pelos corporais têm a ver com o pulmão, né?
a tristeza, né? A pessoa fica triste e tal, né? Também, a nível positivo, é a pessoa que tem serenidade, né? Aqui o pó é a entidade psíquica ou a entidade mental espiritual do pulmão. Tem a ver com o instinto solar, com o programa solar, com a memória hereditária, com a inteligência instintiva celular, né? Então, por exemplo, por exemplo, que tem que está a afogar-se, por exemplo, em alto mar, né? E atira-se à água e depois está ali, está quase a afogar-se e tal, né? O que é que permite à pessoa sobreviver? Claro que são muitas coisas, né? É o pó, né? O pó vai servir-se de tudo que ele tem, né? De memória para sobreviver, né? Por isso é muito importante, por exemplo, a respiração, né? Quando a pessoa desenvolve a capacidade de respirar, desenvolve pó também. Por exemplo, sobretudo, por exemplo, a respiração abdominal, por exemplo, ou fazer, por exemplo, o exercício de contração anal, né? Ainda estive hoje a ensinar, né? Então, isso é potentíssimo, né? E faz com que a pessoa, em caso assim, de um acidente, em caso, por exemplo, de um incêndio, ou em caso de um desabamento de terras, que a pessoa fica soterrada, né? Se a pessoa está treinada a respirar lentamente e profundamente, se a pessoa está treinada a fazer o exercício de contração anal, né? A pessoa vai sobreviver, né? Ou pelo menos tem francas possibilidades de sobreviver. Se a pessoa, no caso contrário, a pessoa morre rápido, não aguenta nada, né? Falta-lhe um bocado de ar, falta-lhe isto, falta-lhe aquilo, já se foi. Morre depressa, né? Tem a ver com pó, né? Então, quando a pessoa tem sonhos de objetos brancos, ou eventualmente de carnificina, sensação de se elevar no ar ou de visualizar objetos estranhos feitos de metal, né? Portanto, tem a ver com problemas do pulmão, né? Também, por exemplo, pessoas que são. O pulmão também governa a capacidade de disciplina, a capacidade de rigor, capacidade de organização, organização no sentido mais de ordem, pôr cada coisa no seu sítio, né? Isso é pó, isso tem a ver com pulmão, né? Capacidade da pessoa organizar-se ou organizar coisas, isso é do fígado, né? Mas a capacidade de ser disciplinado, de acordar a hora certa, de ser pontual, né? De se preocupar com a justiça, né? De não desculpar, enfim, esquecimentos ou erros, ou não sei o que é. E, como o Dom José I, né? O justiceiro, né? Isso é a pessoa que, Não, esse era o Dom Pedro. Dom Pedro I, sim, Dom Pedro I, justiceiro, né? É porque a pessoa que tem, quer dizer, ou das duas uma, ou tem o pulmão muito forte, forte demais, entre aspas, né? Ou então, enfim, tem alguma coisa variada que fica uma panca, né? Então, isso é muito claro, muito claríssimo, né? Por exemplo, a capacidade, por exemplo, de ser limpo, asseado, tem a ver com o pulmão, né? Pessoa badalhoca, pessoa suja, pessoa desarrumada, né? É porque tem o pulmão a funcionar mal, os pulmões a funcionar mal, o sistema respiratório a funcionar mal, ou funcionar mal, ou fraco, ou as duas coisas, né? Oh, oh Manel, Diz. uma vez tu falaste da importância do pó para. Mas não era snifar coisas brancas, é o pó aqui dos pulmões. Sei. Ahm, que era de um político que queria ir para a frente com o projeto dele, então matava, era impiedoso com toda a gente. Sim, é o caso de Dom Pedro I, né? O caso, por exemplo, do Putin, por exemplo, né? Portanto, o Putin
não me recordo se é karatê, se é outra, mas sei que ele é mestre de uma arte marcial, né? Japonesa, que inclusive retiraram-lhe o título, por causa depois que ele começou a invadir a Ucrânia, ou mandou invadir, né? Retiraram-lhe esse título, né? Portanto, isso mostra essa qualidade de metal que ele tem, porque ele já foi da KGB, como sabem, né? Portanto, é uma pessoa toda virada para o rigor, toda virada para a disciplina, toda virada para o matar. Se a pessoa se porta bem, mata, acabou. É muito, muito voltada para a justiça, né? A ideia de justiça, né? Evidentemente, no conceito da pessoa, obviamente, não pode ser de outra forma, né? Mas a pessoa preocupa-se com a justiça, a fazer as coisas justas, corretas, em ordem, no sítio, etc. Né? E acaba por exagerar, não é? Algumas pessoas, né? Acabam por exagerar nisso, não é? Por exemplo, a pessoa, por exemplo, que gosta de guerra, por exemplo, né? É porque é forte nisso, né? Porque ela sente prazer nisso, sente prazer em pôr as coisas em ordem, né? Portanto, é muito interessante e dá para entender os comportamentos das pessoas assim, né? De uma maneira muito clara e objetiva, né? Por exemplo, a disciplina militar, né? Todos vocês já ouviram esta expressão, disciplina militar. Porquê é que se fala em disciplina militar? Porque, de facto, é a disciplina militar. É diferente das outras. A disciplina militar é muito disciplinada. Quer dizer, quando é bem feito, obviamente. Há muita balda, né? Mas a disciplina militar, no sentido, pronto, no sentido mais profundo e literal do termo, é rigor mesmo. Atenção, pelotão, tudo ali direitinho, né? No livro da Arte da Guerra, do Sun Tzu, há lá uma parte, que isto é histórico, pelos vistos aconteceu mesmo, não é uma coisa histórica, em que lá um general foi convidado lá por um imperador para, pronto, para ver como é que ele lidava com as tropas, não sei o que mais. E esse general o que é que fez? Pegou lá nas amantes lá do imperador, né? E fez delas como se fossem soldados, né? E começou a treiná-las, né? Para demonstrar a capacidade dele ao imperador, estão a entender? Né? E então lá começou, atenção, tal, e esta, né? Elas começaram na galhofa. O que é que ele faz? 10, mata as amantes lá do imperador, né? Às tantas, mata outra, né? E depois de matar duas ou três, o que é? Ficaram ali direitinhas, né? Incrível, né? Coisa muito profunda, muito profunda, né? Essa questão militar, né? Militar rigor, né? Ainda há dias fui ali ao CTT, peguei num livro, que eu sou muito curioso, gosto de ver todos os livros, mais alguns, né? Então estava lá um livro sobre guerras, não sei o que mais, e o autor estava a explicar lá como é que se combatia, por exemplo, no ar, né? Portanto, o piloto, como é que devia fazer para atirar projéteis para outro avião e não sei o que mais, né? Então ele dizia para olhar rapidamente, puxar o gatilho e vira logo. Tá? Tudo muito preciso, muito focado. Foco, 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 foco. Rapidez, precisão. Muito interessante isto, não é? Esta capacidade de ser preciso, ser ordenado, ser limpo, né? Cada coisa no seu sítio, né? Tudo a funcionar em automático. Muito interessante. É a característica do metal. Então, e para isso, e a pessoa também que desenvolve a capacidade respiratória torna-se líder, né? Pessoa que tem respiração longa e profunda, normalmente é líder. Líder, comanda outras pessoas, etc. Né? Empresário, etc. Né? Pessoa escrava, ao contrário, né? Pessoa escrava tem respiração superficial, curta, etc. Né? Ele não tem poder.
tem poder. É muito importante a gente desenvolver a nossa capacidade respiratória. Então, alimento, arroz, alimentos picantes, né? Picantes estimulam o pulmão. Carne de cão, isto está mal escrito, é cavalo com V, mas pronto. O número 9, interessante, o número 9, o número 9 é símbolo de conclusão. É 3 vezes 3, né? É símbolo de uma coisa perfeita, né? Mas também símbolo de conclusão, portanto, é o fim, né? Interessante. Portanto, é um símbolo também aqui do elemento metal, né? Agora, dúvidas ou questões, esclarecimentos adicionais, podem colocar, mas eu tinha, se me permitirem, então aqui mais agora um outro sem diapositivos, né?